Se você desenha, você provavelmente já sentiu um pouquinho sequer de dificuldade em fazer algumas expressões faciais. Ou então já teve aquela fase de desenhar todas elas iguais. Por exemplo, personagem feliz, aí o personagem triste. Sabe, expressões que não são tão expressivas e não transmitem aquele sentimento que você queria transmitir no desenho. Se você se identificou com isso que eu disse, então o vídeo de hoje é pra você e nele eu vou te mostrar como eu faço diversas expressões faciais e algumas formas de deixar o seu desenho mais expressivo. Ok, então vamos partir do princípio de que existem 6 expressões principais: alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo. Bom, quem tá dizendo isso não sou eu, tá? É um quadrinista chamado Scott McCloud. Enfim, ele aponta em um livro dele que a partir dessas expressões a gente pode criar outras misturando elas entre si. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu desenho 4 dessas expressões, tá? E como que eu faço variações delas. Mas antes da gente ir pra prática, eu preciso que você tenha em mente que a gente vai precisar usar muito do exagero. Mas afinal, o que é esse exagero? O rosto do ser humano é bem complexo, então HQs, desenhos animados, comics costumam simplificar. E isso a gente já pode ver em desenhos animados e quadrinhos. O rosto tá bem simplificado. Porém, para não perder essa expressividade, eles costumam exagerar bastante nas expressões faciais, justamente para ter certeza que eles vão passar aquela expressão que esses desenhistas querem passar através do personagem. E um exemplo perfeito disso são algumas das animações mais antigas da Disney, né? Principalmente as 2D, que elas têm as expressões bem exageradas, justamente para ficar mais lúdico e mais fácil pra gente interpretar. Bom, mas esse exagero é tipo, por exemplo, quero fazer uma expressão facial de medo. Então, para exagerar um pouquinho e transmitir aquele sentimento, vou tentar fazer o olho um pouco maior, esse tipo de coisa. Exagerar mesmo. Então, saiba que a gente vai usar isso ao longo do vídeo. Uma dica muito importante é tenha várias referências. Elas vão te ajudar a perceber detalhes que você não via antes e te dar uma direção para que você possa reproduzir eles. Então, vamos lá começar com o sentimento de felicidade, é o que eu acredito que é o mais fácil, né? Pelo menos é um dos mais fáceis pra mim. Ele geralmente não tem tantos detalhes, porém depende, né? É muito relativo. Tem várias variações, né? Tem tipo um sorrisinho de um pouco feliz, e aí tem também uma expressão tipo muito feliz. Então, tem várias formas de representar esse sentimento, mas eu vou estar seguindo essa imagem de referência, lembrando que eu não vou desenhar a pessoa da imagem, eu vou só usar como referência para a expressão facial. Então, eu já fiz um pequeno esboço aqui, né, da cabeça. Eu vou fazer alguns detalhes aqui. Vamos começar pelo que eu considero mais importante, pelo menos para essa expressão, que é o sorriso. Vamos lá, como é uma pessoa, sei lá, bem feliz, vou tentar fazer um sorriso bem aberto. E se vocês tiverem interesse nos meus materiais, no caso no tablet que eu tô usando, ele é um Magic Drawing Pad, lançamento da XP Pen. E inscritos do canal tem desconto, é esse cupom aqui que tá na tela, VicArts, e vocês recebem 10% de desconto. O link dela vai estar na descrição do vídeo, só conferir lá. Ok? Agora, como as pessoas dizem, né? Aqui no desenho, isso é completamente verdade, que os olhos são a janela da alma. Acho que existe algum ditado assim. Enfim, no desenho é literalmente isso, porque os olhos são uma das partes mais expressivas do desenho. Então, aqui, ó, no sentimento de felicidade, como a pessoa está feliz, a musculatura da boca aqui, do sorriso, meio que eleva a bochecha e faz ela ficar tipo assim. E isso vai afetar os olhos também. Então, na parte dos olhos, a gente vai fazer, em vez de fazer uma curva assim, ó, pra ficar o olho redondinho, a gente vai fazer um negócio mais assim, ó, por causa da movimentação do músculo aqui da bochecha, por causa do sorriso. E sobrancelhas erguidas também, já que é uma expressão de felicidade, a gente vai ter sobrancelhas erguidas. Mas agora eu te convido a pensar em formas de deixar esse desenho aqui já tá bem
já tá bem legal, bem feliz, mas vamos tentar deixar isso aqui mais expressivo. Então vamos pensar no que a gente pode fazer para deixar mais interessante, mais expressivo. Bom, ó, dá para ver aqui na nossa imagem de referência que quando a gente sorri, se formam algumas dobrinhas assim, né? Algumas tipo ruguinhas perto da nossa boca, no canto da boca. Então, a gente vai tentar fazer isso para deixar mais expressivo. Então, vamos lá. Vamos começar. Colocar, né, como se fosse uma linhazinha de expressão aqui e aqui também. Outra coisa que a gente pode usar para deixar o desenho mais expressivo é aumentar um pouquinho o tamanho da boca, né, gente? No caso, usar aquele exagero que eu falei para vocês no início do vídeo, né? É exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente está pegando as características mais marcantes de uma expressão de felicidade e tá exagerando elas para deixar mais expressivo, mais interessante, mais comunicativo. Então eu estou aqui fazendo exatamente aquilo que eu falei no início do vídeo. Ó, aumentei um pouquinho, aumentei o tamanho da boca. O que mais a gente pode fazer além de mexer na boca? A gente pode aumentar essa linha aqui, né, que é influenciada pelo músculo da bochecha, que é influenciada pelo sorriso. A gente pode aumentar ela assim e adicionar umas linhas aqui pra deixar mais expressivo. Então a gente aumenta, sabe? Deixa o olho mais apertadinho. E a gente pode também levantar essa sobrancelha aqui ainda mais. Ó, já ficou um pouco diferente, né? Então esse aqui foi o antes e depois, pessoal. Ah, mas será que essa aqui é melhor que essa outra? Então, não. Eu não acho, porque depende muito do que você quer, depende muito do que você quer transmitir. Se você quer dar uma simplificada, né, se você quer só, tipo, eu não sei se você vai querer transmitir um sentimento de um risinho ou uma gargalhada. Então, depende muito das suas escolhas artísticas. Agora vamos pra tristeza. Eu gosto bastante dessa expressão, porque é uma das mais complexas, realmente. Então, eu peguei essas duas referências da Matilda e da Hunter, e eu gosto bastante dessa referência aqui também, porque ela escala, sabe? Ela vai, tipo, de um pouco triste, o início de uma crise de choro, alguma coisa assim, e aí vai escalacionando. Então, a gente tem uma boa variação nessa referência aqui. Vamos lá começar. Apesar disso, apesar dela ser bem variada, ela é bem simples. A gente pode representar a tristeza só fazendo essa curvinha para baixo, que vocês já conhecem. A gente vai marcar um pouquinho aqui no queixo, que fica sendo contraído também. Agora vamos lá, nossa janela da alma, que são os olhos. Ó, a gente pode ver nas duas referências que ele fica bem apertadinho assim, quase como se fosse o de felicidade. Só que eu gosto de fazer também aqui, essa parte de cima do olho, um pouco mais curvada assim, um pouco mais arredondada, para lembrar a tristeza mesmo. E, ó, no de felicidade, por exemplo, eu fazia essa curvinha, né, que deixa o olho apertado, que é a pálpebra de baixo, eu fazia mais assim, mais perto do canto, desse canto aqui. Para fazer o de tristeza, eu prefiro fazer mais perto desse canto, mas é só uma escolha pessoal. Mas eu acho que fica mais expressivo assim, não sei. É o que funciona para mim. Eu gosto de fazer os olhos bem apertado realmente. E a sobrancelha, ela fica um pouco mais rente ao nosso olho, mas ela também fica mais reta e faz uma curva para cima, geralmente. Então eu vou fazer isso. E você fica também à vontade para adicionar ou não lágrimas. Só assim já tá bem triste, bem deprê, mas a gente pode deixar ainda mais triste. O que será que a gente pode fazer para deixar essa expressão mais triste ainda? A gente pode
mexer aqui na boca, porque quando a gente chora, a nossa boca ela fica trêmula. Ó, tá vendo aqui que não é só uma linha assim pra baixo. Aqui, ó, dela, tá tipo assim, que a nossa boca ela fica meio trêmula. Então eu vou tentar fazer isso nessa boca aqui também, né? Deixar os cantos bem para baixo, assim. Aí eu faço essa curvinha aqui. E, de novo, marca aqui o queixo. Ó, já deu uma cara diferente. Vamos lá, no que mais que a gente pode exagerar? Eu acho que nos olhos também dá pra diminuir um pouco os olhos. Só que aí vai deixar uma expressão mais desesperada, né? Mas talvez essa seja a sua intenção. Então, se a gente diminui um pouquinho aqui os olhos, ó, dá uma expressão a mais de desespero, de sofrimento também. Só coisas maravilhosas, sentimentos incríveis, não é, pessoal? Ó, a gente diminui o olho, já é outra expressão. O que mais a gente pode fazer? A gente pode aumentar aqui esse movimento, assim, da sobrancelha, por exemplo. Vou tentar mostrar o que eu estou querendo dizer aqui nessa aqui. A gente pode elevar mais essa pontinha que fica erguida quando a gente chora. Vai deixar mais expressivo, ok? O que mais que a gente pode fazer? Eu acho que dá pra fazer mais coisa. Tá vendo aqui na Hunter que quando a gente tá triste, a gente forma, tipo, essas linhazinhas de expressão na testa? Então, eu acho que a gente pode fazer isso, né? Eu até desenhei um pouquinho dessas linhas, mas a gente pode deixar ainda mais evidente, ainda mais expressivo. Pode fazer mais uma linhazinha aqui no canto do olho, né? Quando a gente começa a chorar, ó, fica bem marcado aqui. E a gente pode puxar aqui um pouquinho para baixo essa linha da boca. E olha a diferença que ficou o antes e o depois. Tá vendo que com só algumas alterações, alguns detalhes, a gente consegue transformar completamente uma expressão facial, né? Porque tem muitos detalhes que a gente pode usar para deixar o desenho mais expressivo. Agora vamos lá para a expressão de raiva. Eu juntei essas referências aqui e eu vou usar elas para me guiar nessa expressão. Ok? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a boca. Então a gente percebe que a boca de todas as expressões aqui, por mais que essas duas estejam abertas, ela tá sempre assim, curvada pra baixo. Essa aqui tá reta, mas, tipo, ó, aqui a linha, essas linhas aqui do rosto dele estão mais pra baixo, assim. Então, vamos fazer uma boca curvada assim pra baixo. Só que ela não é que nem, tipo, a de tristeza, que ela faz um arquinho assim. Eu acho que a raiva, ela faz, né, uma expressão mais robusta, assim. Então ela tem essa boquinha mais quadrada. Vamos lá. Os olhos, né, nessa expressão aqui, que a gente pode ver também, eles ficam tipo mais cerrados um pouco, só que mais abertos do que nos dá outra expressão, né? Eles vão ficar em meia lua. E ó, como a gente pode ver, a expressão aqui, ó, olha, a sobrancelha, ela é bem mais rente, bem rente ao olho. Então ela é mais, né, nessa direção aqui, para baixo assim, na direção dos olhos. Só que mesmo assim, com o olho mais aberto, né, ele ainda é um pouquinho mais apertadinho aqui. Simboliza a raiva também, tá? Ficou mais ou menos assim. Agora, como que a gente pode deixar ainda mais interessante, ainda mais expressivo? No caso aqui, é tipo uma raiva de indignação. Como que a gente pode trazer mais esse sentimento de ira, de fúria? Então, vamos lá começar. Acho que eu vou começar pela boca. A gente foi por este caminho aqui, só que nas nossas outras referências, eles estão, tipo, mostrando os dentes, né? Que é uma coisa bem
bem característica desse sentimento de raiva, que é mostrar os dentes. Então eu vou tentar fazer uma boca mais ou menos assim, seguindo aquele movimento, né, que é tipo a boca assim, mais quadradona, só que mostrando os dentes agora. Beleza, ficou assim. O que mais que a gente pode mudar? Vamos lá, a gente pode deixar a sobrancelha ainda mais rente aos olhos, né, para dar ainda mais a expressão de raiva. Então eu vou pegar aqui as duas. Ó, já ficou totalmente diferente do que a gente tinha antes, né? Só com essas duas alterações. O olho, ele pode, se ele ficar um pouco menor, já vai, né, no caso a pupila aqui. Gente, essa pupila, eu nunca sei as partes dos olhos, enfim. Com essa parte menor, a gente tem uma expressão ainda mais de raiva, principalmente com essas linhazinhas que a gente já tinha colocado, né? Agora, ó, você vê aqui que tanto nessa região do nariz, mas principalmente nessa região aqui, ó, entre as sobrancelhas, tem algumas linhas de expressão, né? Por causa da musculatura mesmo do rosto, do sentimento de raiva. Então, a gente pode colocar essas linhas de expressão no desenho, que vai dar, com certeza vai dar um sentimento a mais de raiva, de fúria. E eu acho que nesse caso o nariz ficaria um pouco mais para cima também. E aqui dos lados da boca também é interessante colocar essas linhazinhas. E olha só como agora já tá totalmente diferente do que a gente tinha antes. E olha só esse antes e depois, né? Um sentimento mais raiva, mais indignação. E aqui um sentimento mais de ira, de fúria. Agora vamos fazer a expressão de surpresa. Essa expressão também, ela não é muito difícil, ela não tem muito segredo. É só aqui, ó, a boca bem aberta. E assim, a gente tem essa expressão tanto de uma forma negativa quanto uma forma positiva, né? Ela pode ser tanto uma expressão de susto, quanto uma expressão de uma surpresa boa, coisa assim. Então, ela é bem variável. Então, a boca bem aberta e os olhos bem arregalados também. Então, essa curvatura aqui dos olhos, a gente vai fazer ela mais pra cima aqui, ó. E aqui mais pra baixo, a pálpebra inferior. Justamente para ficar com essa impressão de mais aberto. E a pupila dentro, claro, um pouco menor do que seria também. Mas agora vamos pensar num jeito de deixar ainda mais expressivo. Então vamos lá. O que eu posso fazer? Com certeza, erguer mais ainda a sobrancelha aqui. A gente vai fazer mais esse formato de arco e vai trazer ela lá pra cima. A boca aqui, eu posso aumentar ela, tanto aqui, né, o contorno do rosto, quanto a própria boca também. E os olhos, a gente vai estar fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz com a boca aqui, que é tipo aumentar assim. E as pupilas vão diminuir um pouquinho. Ó, deixa o desenho muito mais expressivo, só com algumas mudanças. Mas vocês sabem que existe várias variações do que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a boca... Calma, não vai ficar assim, eu só tenho que concluir o pensamento. Só uma pequena mudancinha na boca já deu uma expressão mais susto, mais espanto. Você tem uma parada cardíaca assim, mas você não grita, não fala nada. Já dá pra fazer outras variações da expressão só mudando a boca, mudando a sobrancelha. E vocês sabem que existe uma linha bem tênue entre a expressão de surpresa e a expressão de medo. Então vamos lá. Como que eu transformaria essa expressão, né, de surpresa em uma expressão mais negativa, no caso mais de medo ou de susto? Acho que a primeira coisa que eu faria é curvar a sobrancelha assim, deixar ela indo assim mais pra cima. A gente tem bastante nas expressões de medo, essa sobrancelha assim. Ó, já mudou completamente, já não é aquela surpresa, já é
uma coisa mais de medo. A gente pode também curvar um pouco a boca mais para baixo, para ficar ainda mais uma expressão de pavor, né? Então, se a gente curvar assim para baixo a boca, ó, já fica uma expressão, né, mais assustada. Então, olha aí quantas expressões diferentes a gente consegue fazer com uma mesma base, né? A gente fez primeiro a de surpresa, depois de um susto menor, assim, mais contido, e essa aqui, que é mais de susto, sim, um susto maior, mais pavoroso. Olha aqui, gente, todas as expressões que a gente fez hoje. E uma última dica para te ajudar a estudar é estude por emojis. Sim, emojis. Podem ser daqueles memes que a gente vê na internet ou os próprios emojis do WhatsApp. Enfim, lembra que eu falei que o rosto humano é muito complexo? Então a gente simplifica algumas características? Pois é, os emojis são justamente várias expressões extremamente simplificadas, e praticar usando eles te ajuda a entender formas de simplificar as expressões sem perder a expressividade. E te ajuda a ver também em que lugares você pode exagerar um pouquinho nas expressões. Então é um exercício muito legal. E além disso, treinando com emojis, você vai se acostumar a fazer algumas expressões e isso vai acabar saindo mais natural nos seus desenhos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. E eu tenho certeza que você pode gostar muito também desse vídeo aqui. Então dá uma conferida e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!